Olá, meus queridos, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo, retomando o nosso curso de médiuns. Infelizmente, ainda online, até que estejamos seguros para nos encontrarmos presencialmente. Então, inicialmente na aula, eu vou fazer uma leitura do livro Seara dos Médiuns, Chico Xavier e Emmanuel. O capítulo é Faculdades Mediúnicas. A diversidade de dons espirituais na espiritualidade é a mesma, mas na espiritualidade é a mesma. A diversidade de mistérios, mas é o mesmo Senhor que a todos administra. A diversidade de operações para o bem, todavia é a nossa lei, é a mesma lei de Deus que tudo opera em todos. Há manifestações espirituais, porém é distribuída a cada um para o que for útil. Assim é que um espírito é dada a palavra da sabedoria divina, e a outro pelo mesmo espírito a palavra da ciência humana. A outro é confiado o serviço da fé, e a outro o dom de curar. A outra é concedido a produção dos fenômenos, a outro a profecia. A outro a faculdade de discernir os espíritos, a outro a variedade das línguas, e ainda a outro a interpretação dessas mesmas línguas. No entanto, o mesmo poder espiritual realiza todas essas coisas, repartindo os seus recursos particularmente a cada um, como julgue necessário. Quem analise despreocupadamente o texto acima, de certo julgará estar lendo moderno autor espírita, definindo o problema da mediunidade. Contudo, as afirmações que transcrevemos saíram do punho do apóstolo Paulo há 19 séculos, agora 20 séculos, e constam no capítulo 12 de sua primeira carta aos Coríntios. Como é fácil de ver, a consonância entre o Espiritismo e o Cristianismo ressalta perfeita em cada estudo correto que se efetue. Compreende-se na mensagem de Allan Kardec a chave de situações mais amplas dos ensinos de Jesus e dos seus continuadores. Cada médium é mobilizado na obra do bem, conforme as possibilidades de que dispõe. Esse orienta, outro esclarece. Esse fala, outro escreve. Esse ora, outro alivia. Em mediunidade, portanto, não te des a preocupação de admirar ou provocar admiração. Procuremos, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. Estou precisando de óculos. Bom, hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre o que nós chamamos de métodos das 5 fases.
eu vou estar explicando para vocês como seria se nós estivéssemos juntos presencialmente fazendo as atividades mediúnicas, ok? Então vamos lá. Inicialmente nós chegaríamos na casa, faríamos o autopasse, nos acomodaríamos em nossos lugares, estaríamos sentados em círculo. Se não coubesse ali no salão de preleção, nós iríamos para aquele salão ao lado, né, onde tem o bazar, mas teríamos que estar em corrente, né, em círculo. Faríamos a reativação de chakras, né, uma breve ligação, depois a reativação de chakras. Nós ainda faremos algum treinamento, tá, sobre reativação de chakras. Então, neste momento, a ligação permitiria que a nossa mente se ligasse à mente da espiritualidade presente lá no curso. Então seria como se fosse um celular se conectando a outro. Então todas as nossas mentes estariam conectadas. Estando em círculo é mais fácil para a espiritualidade estar fazendo. E todas as mentes conectadas à espiritualidade. Ao término da reativação de chakra, então nós faríamos a ligação espiritual, né? Aquela prece inicial que nós fazemos na escola de aprendizes, que é a escala de ligação que vai desde dos nossos protetores, os espíritos que cuidam da limpeza, segurança, as fraternidades, subiríamos até Ismael, que cuida do nosso país, Maria de Nazaré, Jesus e Deus. Então é uma escala de ligação com o alto. Faríamos um relaxamento, tá, de uns 5 minutos. Relaxamento buscando a meditação, né? Alcançar o mais próximo possível da meditação. Aí entraríamos na primeira fase. Então, o que são essas 5 fases? A primeira fase, ela vai durar 2 ou 3 semanas. A espiritualidade, ao meu pedido, vai estar projetando fluidos em cada um de vocês. Então provavelmente vai ter 2, 3, até 4 auxiliares espiritual com cada um de vocês. Então eu vou pedir para projetar fluidos de várias espécies. Então fluidos quentes, frios, leves, pesados e assim por diante. Mais um de cada vez, bem lentamente, dando aí cerca de 1 minuto para que sintam. Então, digamos que eu peça para eles administrar fluidos quentes. Então, alguns vão sentir as mãos quentes, os pés, o rosto, um lado do rosto, pode ser as pernas, pode ter apenas a sensação de estar com calor e não sentir o calor. Então nós faremos esses exercícios 3 ou 4 vezes no dia de treinamento, tá? Então essa é a projeção de fluidos. Então vai ter durante 2 ou 3 semanas, vai depender de vocês, né, da sensibilidade de vocês. Terminando a primeira fase, nós vamos para a segunda fase. A segunda fase é a aproximação.
Então quando chegarmos na segunda fase, novamente a gente faz o mesmo processo. Quando chega na casa, quando eu iniciar os treinamentos, eu inicio com a primeira fase, com a projeção de fluidos e com a aproximação. Então eu vou pedir, vou solicitar a espiritualidade que se aproxime. Então vocês vão estar sentindo essa aproximação. Se vem pela frente, se vem pelo lado direito, lado esquerdo, por trás, por cima, por baixo. Então eles vão estar utilizando ferramentas, equipamentos para estar desenvolvendo a sensibilidade de vocês. Então vocês vão aprender a identificar fluidos, quentes, frios, bons, ruins, pesados, leves. Depois a aproximação. Como nestas 5 fases só teremos espíritos protetores, né? Só teremos a espiritualidade amiga. Então sempre que vocês sentirem a aproximação, vocês sentirão algo bom. Pode ser leveza, pode ser paz, pode ser amor, pode ser lembrar de alguém, né, que desencarnou já. Então essa é a segunda fase. Então nós vamos fazer também cada dia, quando estivermos presencial, tá? 2 ou 3 exercícios. Como a turma é grande, possivelmente vai dar para fazer uns 2 só. A cada exercício vocês vão estar anotando o que vocês sentiram, o que vocês perceberam. Então sempre que a gente inicia uma fase nova, começa com as anteriores. Primeira fase, segunda fase. A terceira fase é o contato. Então vocês vão sentir os fluidos, projeção de fluidos, a aproximação, e vão sentir um contato. O que são esse contato? Pode ser um toque, pode ser que sinta uma mão sobre a mão, um toque no rosto, uma pressão na testa, alguns sentem até dor. Já relataram beijo no rosto, beijo na testa, abraço, mas é algo muito sutil, tá? Não tenham medo, vocês não vão sentir como se alguém estivesse realmente abraçando. É algo bem sutil, muito sutil mesmo. Nada que eles façam é para causar medo a vocês, assustar. Então, eles conhecem cada um profundamente e sabem os medos de cada um, as necessidades. Então sempre será coisas muito boas e sutis, tá? Todos gostam muito desses exercícios. Também mais 2 ou 3 semanas. Essa é a terceira fase. A quarta fase é o envolvimento. Então a gente começa com projeção de fluidos, a aproximação, o contato e o envolvimento. O envolvimento é o que a gente sente quando fazemos a ligação antes da manifestação, antes de passar uma mensagem. Então a gente precisamos sentir primeiro a ligação. Então o envolvimento é essa ligação. Então nós vamos sentir em nossa mente, em nosso corpo, pessoas sentem arrepios, pensamentos novos, alegria, felicidade intensa. Esse é o envolvimento. E a quinta fase é a manifestação. Então vai ter a primeira fase, projeção de fluidos, a aproximação, o contato, o envolvimento e a manifestação. Aí vocês estarão permitindo que o Espírito se manifeste através de vocês. Então essa é a dinâmica das 5 fases. Em cada semana de exercício,
nós faremos alguns exercícios adicionais também, como exercícios de vidência, né? Então, eu gosto de fazer antes. Então, antes de nós iniciarmos essas fases, depois daquele relaxamento, talvez até antes do relaxamento, bom, eu sinto na hora lá, que a espiritualidade propor, né? Isso depende da turma. Pode ser antes ou pode ser depois. Então a gente faz alguns exercícios de vidências, por exemplo. Então, antes de cada exercício das 5 fases, a gente faz um exercício de vidência bem rápido. Lembrando que a gente tem a vidência no tempo, né? Que a gente pode ver coisas passadas ou futuras, também do presente. Vidência no espaço, então nós veremos locais, ou o local ali onde nós estaremos, ou veremos, pode ser a nossa casa, o nosso trabalho, algum lugar que nós gostamos. E a gente vai fazendo vários exercícios de evidência. Esses exercícios vão auxiliando a nossa ligação entre nós. Sempre que a gente vai fazer um trabalho mediúnico, então é importante que o grupo esteja ligado, né, para que estejam afinizados com a tarefa a ser realizada. Então, se for fazer uma visita de resgate, então todos vão estar indo para o mesmo local e tendo as sensações correspondentes àquele local. Então, esses exercícios de evidência ao grupo, em grupo nessa fase, vai afinizando os pensamentos, tá bom? Alguns exercícios de telepatia também. Então eu sempre vou estar colocando alguma outra atividade no meio dessas fases. Nós teremos mais ou menos 1 hora de exercícios, né? Que meia hora vai de preparação e encerramento. Normalmente eu já faço as vibrações no início, né? Que é pra gente ir até o limite do horário de saída. Então a gente tem aí praticamente 1 hora de exercícios, dá pra gente fazer bastante coisa. Então a gente vai ficar praticamente uns 5 meses só fazendo essas 5 fases, tá? Para que servem essas 5 fases? A gente, nesses exercícios, vamos aprendendo a separar as sensações. Sensações boas e sensações ruins. Vai ter momento que vai ter projeção de irritação, né, que eu vou estar pedindo, de raiva. Então não é que nós vamos sentir raiva, mas nós vamos perceber um ambiente de raiva em nós, na nossa mente, pensamentos de raiva. Então a gente consegue identificar. Eu gosto de fazer sempre fluidos opostos. Então, se eu faço uma projeção de quente, quando eu encerro aquela projeção, eu inicio uma projeção de frio, para já ter o choque. De alegria, quando eu encerro, já é tristeza, ou vice-versa. Começo com tristeza e já vou para alegria para ter esse choque. Então, com esses exercícios, quando nós estivermos trabalhando em câmara, então nós vamos sentir o que pode acontecer em nossas atividades mediúnicas, no trabalho, em casa. Isso depende de nossa invigilância ou da invigilância do nosso grupo, tá? Então, existem espíritos que nós chamamos de mistificadores. São espíritos que têm conhecimento e eles usam esse conhecimento para nos enganar, até para fazer coisas ruins. Então ele pode, por exemplo, se revestir mentalmente de alguém que nós conheçamos,
que tenha desencarnado, figuras conhecidas, né? Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Jesus, Maria de Nazaré, até em espíritos de luz. Então, pode ser até um espírito que a gente não reconhece. Ele não tem luz, mas ele projeta em nós essa imagem. É uma imagem dele que ele cria na mente dele, ele projeta na nossa. Então a gente vê aquele espírito iluminado, lindo, olho azul, cabelo loiro, alguns vê até asas. Mas então a gente vai sentir, porque ele não consegue enganar, mesmo que ele projete sensações boas na nossa mente, né? Que ele crie uma imagem, uma criação mental de um espírito iluminado, belo, e que esse espírito está trazendo sensações boas, a gente vai sentir o que ele realmente é com esse contato. Então a gente já vai ficar com a pulga atrás da orelha, e se estivermos bem ligados com a espiritualidade, é só pedir para eles revelar a verdade. E muitos questionam por que a espiritualidade permite. Primeiro, para nos testar o grupo, testar a mediunidade nossa, e para nos provar também, né? Se estamos bem realmente, se estamos levando a sério, se estamos tendo os cuidados necessários conosco e com a mediunidade. E acontece, é mais raro, mas acontece, de quando um grupo muito grande dentro de uma casa vão se afastando dos cuidados, né, da reforma íntima. Então a espiritualidade superior vai tentando alertar, vai mandando recados, mas o grupo não aceita, não, ou ignora a mensagem, continuam, aí eles acabam se afastando. E já vimos casos de espiritualidade inferior tomar conta de uma casa. Aí começam as brigas, as discussões, as desavenças, os melindres, os ciúmes, as brigas por direção, trabalhos que vão terminando, definhando, trabalhadores saindo. Então tudo isso é indício de algum problema espiritual com a casa, tá? Mas antes deles saírem, eles vão nos dando todos os recados possíveis, tá? Sempre tem grupos responsáveis, sempre tem pessoas responsáveis que vão sentindo, percebendo. Daí a importância das vibrações que nós fazemos, né? Vibrações coletivas dentro da casa. Essas vibrações vão fortalecendo. Existem as vibrações de sustentação da casa, onde semanalmente um grupo vai avaliando espiritualmente como está a casa, né? Se tem infiltração, eu já comentei sobre isso, né? Infiltração na casa, se tem aberturas. Então quando o grupo percebe, através de vibrações, de trabalho, então é sempre bom o grupo de trabalhadores de uma casa está fazendo reciclagem, grupos de estudo, estarem conversando sobre os acontecimentos da casa, tá? Reuniões, e estarem atentos a esses acontecimentos. Pode acontecer, por exemplo, do presidente da casa estar com envolvimento espiritual. Aí tem gente que fala, nossa, o presidente com envolvimento. Gente, o presidente é sempre o mais atacado. Os dirigentes da casa são sempre os mais atacados. E eles não são santos para estarem aguentando o tempo todo. Todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos desafios de família, trabalho, amigos, né? E pode ser que a gente caia, né? Nós temos dificuldades. Existe na literatura espírita, existe na história dos discípulos, né, através dos evangelhos,
que todos nós fraquejamos, né? É da nossa natureza. Então pode ser que no momento desse algum espírito se aproxime e acabe envolvendo. Então, o presidente da casa, os dirigentes são sempre os mais atacados, né? Às vezes juntam grupos, um dirigente de uma turma, né? Os espíritos que envolvem os alunos não querem que eles aprendam, que eles adquiram conhecimento. Então, às vezes, eles se reúnem em grupo e acabam atacando o dirigente. Então, esse pode ser um caso. Tá? Então, acontece, tá? Normalmente o grupo de sustentação, quando percebe, faz vibrações, às vezes ninguém nem fica sabendo, somente aquele grupo, que algum dirigente está passando por alguma dificuldade, está com envolvimento. Então um grupo atento faz o seu trabalho, não espalha, né, não cria nenhum alarde, mas pode ser que a gente veja lá um trabalhador um pouco mais irritado, mais nervoso que o outro, e temos que estar vibrando por eles, porque todos nós somos atacados constantemente. A espiritualidade está nos defendendo, está nos protegendo, nos dão ferramenta, né? Foi falado aí nas mensagens que durante as férias ficamos irritados e tal, mas a espiritualidade está sempre nos ajudando. E não é errado sentir irritação não, tá? Ficar nervoso, é da nossa natureza. Estamos aprendendo. O que não podemos é não aprender nada com isso, né? Ficar irritado, brigar e depois achar que tá tudo certo, né? Que estamos no direito de fazer isso, de agredir os outros. Não, temos que nos arrepender, pensar no que fizemos e procurar melhorar, né? Isso é a reforma íntima.